Quem são as crianças abandonadas? Facilmente penso eu que acaba surgindo uma resposta, né? São essas crianças carentes de rua que nós encontramos pedindo às vezes um pão na porta de uma padaria, mas eu não gostaria nesse momento de falar sobre essas crianças, né? Que com certeza são crianças abandonadas, mas eu gostaria de falar com vocês nesse momento sobre as crianças abandonadas que muitas vezes encontram-se dentro de palácios. São crianças abandonadas que estão cercadas por as melhores roupas, as melhores escolas, as melhores alimentações, videogames, celulares e tudo do bom e do melhor que o dinheiro pode comprar. Sobre essas crianças abandonadas que eu gostaria de falar com você. Toda criança quando nasce, ou seja, quando nós nascemos, existe uma característica predominante, com raras exceções, né? Mas o que predomina, uma das características ali, logo que nasce, né, ou na primeira infância, é a voracidade. O que é voracidade? É aquilo que eu quero mais, eu quero tudo, e aí eu obtenho e eu não estou satisfeito, e eu quero mais um pouquinho, mais aquilo outro, né? E eu quero, e eu quero, e eu quero, e a criança deseja, e nós vamos oferecendo, e a criança nunca está satisfeita, né? Essa é a clássica voracidade. Tudo bem, isso é uma característica que pertence a esse bebê. Ele chora e rapidamente ele é retirado daquele desconforto, né? E aí ele quer um pouco mais, ele quer um pouco mais. Quem são as crianças abandonadas? São as crianças que são abandonadas, ou seja, são pais que mantêm as crianças nessa fase, que alimentam a voracidade dessas crianças. E essas crianças vão crescendo 5 anos, 10 anos, 15, 20, 30, 40, 50 anos e nós vamos nos deparando com as crianças de 50 anos, com as crianças de 40 anos absolutamente vorazes, né? Nunca estão satisfeitas com absolutamente nada e obtêm e vão se relacionando com as pessoas, até mesmo como se fossem objetos, porque adquirem como a gente adquire objeto e não me satisfaço mais e eu quero mais, e eu quero mais, e eu quero um pouco mais. Então, qual é o meu alerta? Né? Porque como eu sempre coloco, tudo que eu digo, eu penso que qualquer pessoa poderia se beneficiar dessas reflexões, né? Mas eu coloco luzes nas relações entre pais e filhos. Para esses pais, para nós que estamos criando os nossos filhos, e é claro para pais que se envolvem e estão preocupados com os filhos e não só consigo, né? Porque o que nós observamos também e o que é catastrófico e desastroso é quando crianças resolvem ter outras crianças, quando crianças de 30 anos resolvem ter os seus bebês, né? Quando crianças de 30 anos, de 40 anos, vorazes, resolvem ter os seus filhos. E aí, se aquela mãe que não entrou em contato ainda com a sua voracidade, que não colocou limite para essa voracidade, como que ela vai conseguir estabelecer esse corte na relação com o seu filho, se nem ela própria ou nem o pai conseguiu trabalhar essa questão em si? Então, uma outra questão, um outro alerta é: só vou poder trabalhar algumas questões com os meus filhos se antes eu trabalhei, elaborei essas questões em mim. Caso contrário, vai ser realmente impossível. Então, vamos pensar em algumas situações. É nossa responsabilidade, sim, é função de pai e mãe, é função dos responsáveis retirar a criança desse lugar subjetivo, né, que é a voracidade. Ou seja, precisamos limitar. Não é porque o meu filho diz para mim: mãe, compra aquela bolinha para mim, custa só R$1. Não é porque eu tenho R$1 no bolso que eu vou comprar. Eu preciso entender o que está acontecendo, qual é a mensagem que eu estou passando ao comprar aquela bolinha, né? Como que eu estou contribuindo ou não para a formação emocional do meu filho.
Então, muitas vezes, eu tenho dinheiro. E eu acho até interessante poder falar assim, eu tenho dinheiro, mas eu não vou comprar essa bolinha, por quê? Por tais motivos, ou porque você não precisa, ou porque você acabou de ganhar um brinquedo, ou até mesmo fazendo uma pergunta, para que você quer mais uma bolinha? Se todas as vezes que nós viemos ao shopping você pede mais uma bolinha, então percebam que essa questão do mais um tênis, mais um brinquedo. As crianças têm tantos brinquedos, por quê? Porque as pessoas vão ali no R$1,99, é tão baratinho, por que não comprar mais um brinquedo? O que eu estou querendo fazer nesse momento é que vocês possam refletir o significado que tem desse mais um. É manter a criança nesse estágio inicial do desenvolvimento psíquico. E, de novo, como eu sempre associo, para que pensarmos nessas questões? Porque sim, se não refletirmos e fizermos interdições eficazes, isso alimenta sintomas. Muitos sintomas têm íntima relação com a incapacidade da pessoa de lidar com frustrações, com os nãos, com os limites. Então, retomando, a pergunta inicial, quem são as crianças abandonadas? Eu sou Andréa Alvarenga, do Fortalecendo Laços.